O Grupo Espírita Amigos Fraternos apresenta. Olá, tudo bem? Meu nome é José Luiz e esse tema foi trazido para nós pelo Grupo Espírita Amigos Fraternos de Moreno. É um tema muito importante, muito pertinente, muito interessante. Se trata do terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e que fala de há muitas moradas na casa do meu Pai. E trata justamente dessa visão diferenciada, dessa visão muito importante, que é a visão da multiplicidade de orbes, de planetas, de mundos habitados por espíritos por esse universo afora. A passagem evangélica é bem interessante e bem significativa. Deus reúne seus apóstolos e fala: crede em Deus, crede também em mim. E há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vou teria dito. Então Jesus afirma: há muitas moradas na casa do Pai. E que moradas seriam essas? Seria os mundos, os diversos mundos, as diversas categorias de mundos pelo universo. No Evangelho, Kardec ele distribui a explicação dessa passagem de forma bem didática. Primeiro ele fala as diferenças dos estados de alma, das almas que estão no mundo espiritual e que se chama de erraticidade. Ou seja, são almas livres, que não estão encarnadas, não estão presas a um corpo. Então, cada uma dessas almas, desses grupos, eles estão se reunindo de acordo com o nível evolutivo, de acordo com o nível de compreensão, o nível que atingiu de entendimento para, por exemplo, um espírito sofredor. Então, os espíritos sofredores eles se reúnem em grupos comuns. Um espírito elevado se reúne com os espíritos elevados. Então, já nesse momento, podemos interpretar que cada um desses estados de alma, de evolução, representa um mundo, representa um universo particular. Essas diferenças no estado de espírito, do estado de alma, vai definir universos infinitos pelo mundo afora. Então, esse estado de espírito também se constitui uma particularidade de mundo. Podemos interpretar dessa forma, que aqueles grupos estão reunidos de acordo com a sua afinidade e com o seu estado emocional, com o seu estado moral. Também vamos ver que existem categorias de mundos habitados. Então, existem mundos que são mundos superiores, mundos inferiores. A Terra, ela passa ainda pelos estágios de provação e expiação. Então, daqui a um momento, a Terra vai passar para um estado melhor, que é um mundo de transição, um mundo em que há ainda maldade, ainda há sofrimento, mas nessa transição para passar para um mundo de regeneração. Então, essas categorias de mundos, elas foram estudadas, elas foram pesquisadas pelas equipes espirituais, trazidas para nós pelos espíritos superiores, para que pudéssemos entender que a Terra está passando por um momento evolutivo. Hoje a Terra ela ainda experimenta a prevalência do mal, ainda existe o domínio das más inclinações, do sofrimento, prevalece isso aqui na Terra no cenário geral. Mas sentimos que há uma transição sensível, uma transição discreta, mas já acontece. Essa transição ela é bem característica, porque como está passando por um momento de transformação, de mudança, é muito comum que nesse momento as pessoas passem a perceber uma espécie de agravamento no cenário. A violência, a morte, a dor. Então tudo isso aí vai começar a vir à tona para chamar a atenção dos homens de que tem que haver mudança. Existe a necessidade de mudança, de evolução. Não dá mais para esperar muito que as pessoas se acostumem com a ideia de mudança. Nos planos divinos, a Terra passa pela transformação, pela melhora.
E aquelas pessoas que resistem a essa modificação, que resistem a essa transformação, começam a sentir angústias, começam a sentir transformações interiores. A Terra, ela não foi construída, produzida, não foi programada para ser apenas de sofrimento eternamente. A natureza evolui, fisicamente falando, e com essa evolução o homem também evolui. A sensibilidade, a percepção, a inteligência do homem. As gerações que vão chegando trazem consigo uma bagagem nova, uma bagagem de melhoria, de evolução. Isso é que é importante perceber, que estamos passando por um momento sensível, delicado, muito importante, e que vai exigir de nós, cada um de nós, dos espíritas, que são tratados como aqueles que chegaram como trabalhadores da última hora, que chegam nesse momento para poder auxiliar essa transição, essa mudança de ar. Existe uma coisa interessante, que é que a Terra, ela possui uma população de espíritos encarnados e de espíritos desencarnados, e essa população que fica se revezando, fica se modificando de acordo com os planos da reencarnação, faz com que o planeta melhore, a vida evolua. Muitas pessoas pessimistas, elas enxergam nisso uma piora. O mundo está piorando. Antigamente era muito melhor. Não era. Se formos observar hoje o conforto, o acesso ao conhecimento, o acesso à informação, essa possibilidade de estarmos agora nesse momento nos comunicando através de uma rede internacional, tudo isso nos dá a ideia de que o homem é muito capaz de fazer coisas maravilhosas. Já é um sinal de que ele se prepara realmente para uma fase melhor. Martin Luther King, ele dizia uma frase muito importante que era: no futuro, os homens de boa vontade terão o trabalho de reconstruir o mundo que os interesses, que as pessoas ambiciosas tiveram a preocupação de destruir. É doloroso ver que realmente é verdade isso. É doloroso ver que estamos maltratando a natureza, que estamos atacando e agredindo os seres vivos, as florestas, os mares, o próprio ar que respiramos. Então a população que vier, as gerações que vierem, vão ter um trabalho muito interessante de reconstrução, de reparação. E não é surpreendente dizer que parte dessa população seremos nós, que somos responsáveis por esse tipo de situação hoje. Então nós estamos plantando coisas que teremos que colher inevitavelmente no futuro. Essa colheita, ela vai vir com muita coisa desagradável, muita coisa amarga, mas é necessário para o espírito humano passar por isso. É necessário experimentar a dor. Kardec ele compara a Terra como um cenário chocante, impactante de ser um presídio, de ser um hospital. E é mais ou menos isso. Nós estamos aqui na Terra reunidos num grupo de pessoas que estão realmente precisando passar pela dor e pelo sofrimento. Estão passando pela angústia, passando pela expiação, passando pela prova. Outro ponto interessante de observarmos da possível interpretação dessa passagem evangélica é a referência que ele faz, Jesus faz, sobre a situação dos apóstolos em relação a ele. Ele é bem claro. Ele iria preparar o lugar. Ele iria preparar um local para receber seus discípulos, seus apóstolos. Ele sabia que os apóstolos iam passar por uma situação muito delicada, muito exigente, porque o peso de sua palavra ele iria impactar a sociedade e o pagamento deles ia ser igual ao dele. Ele sabia que ia ser sacrificado. E também sabia que seus apóstolos iriam passar pelo sacrifício da morte.
Por quê? Porque a sua mensagem entrava em choque com os interesses dos poderosos. Em muitos momentos ele disse isso. Então, quando ele fala que vai na frente e vai preparar o lugar e que mais tarde voltaria para recolher esses amigos espirituais, esses amigos que são os apóstolos, ele diz claramente que existe um ambiente para aquele que desencarna. Existe um mundo apropriado para aquele que desencarna. Isso é interessante, mais à frente vamos ver isso. Mas Jesus ele fala literalmente, vou preparar o lugar para vocês, de maneira tal que, onde eu estiver, vós também estejais. Então também mostra essa parte da presença de Jesus, dessa fidelidade da sua amizade às pessoas. De estar sempre presente, ele iria estar sempre presente, junto àqueles que estivessem lutando para divulgar a verdade, para divulgar a palavra de esperança, a mensagem que ele veio trazer de luz aqui na Terra. Existe uma crônica interessante que fala que existe um sábio, um astrônomo muito famoso na Europa. Esse astrônomo era matemático, era um cientista, um grande sábio da época, e era materialista. Ateu, materialista, ele não acreditava nada além da matéria. Então, tudo que fosse matéria, tudo bem, mas fora da matéria ele não acreditava. E ele possuía um grande amigo que era o oposto dele. Esse amigo acreditava em Deus, tinha sua religião, ele batia muito de frente com esse amigo, que inclusive era cego. Certo dia, eles foram até um observatório. Esse amigo astrônomo quis levar o outro para conhecer, através dele, a questão da mecânica celeste, através da sua narrativa. Ele ia vendo, ia narrando para o amigo aquilo que estava vendo. E ele foi dizendo, aqui tem tal coisa, um mapa astral, aqui tem uma luneta, e assim por diante. Foi explicando a função desses equipamentos, até que ele se depara com o modelo planetário e fica encantado, admirado, começa a dizer que coisa maravilhosa, incrível. É uma pena que você não vê. E o amigo, sim, o que está acontecendo? Mas aqui tem um modelo perfeito do sistema solar. Os planetas, os satélites, o Sol, perfeito. Uma obra-prima. É uma pena que eu estou aqui procurando a placa que indique o criador, o engenheiro que projetou esse modelo. Aí o amigo, aproveitando o ensejo, falou, não, isso aí apareceu por acaso aí. O outro, não é possível. Isso aí foi projetado, ele foi programado. É impossível que uma coisa tão perfeita, tão bem feita, tenha alguém por trás disso. É um amigo, não, ele apareceu por acaso. Não tinha nada ontem e hoje tem esse modelo aí, por acaso. Aí ele percebeu a ironia do amigo, que ele disse, olha, se esse modelo aí que você está tão admirado, está vendo aí tão encantado, você tem certeza que alguém projetou, que alguém criou, então por que você não admite que ao olhar o céu, olhar as estrelas, o sol, você não diga que alguém projetou também essa perfeição? Então, diante dessa provocação, por assim dizer, o astrônomo ficou calado, ficou em silêncio. Ele teve que aceitar que, naquele momento, ele teria que reconhecer a grandeza de Deus. O grande arquiteto, o grande criador, o grande projetista do universo. Assim acontece com muitas pessoas que andam pela vida cegas, que não conseguem enxergar a grandeza de Deus através de sua criação. Para acreditar em Deus não é difícil, basta olhar a sua criação. À parte a importância da pesquisa na astronomia, no campo da química, da física, que estudam essas composições fora da Terra, à parte isso, esse investimento maciço de dezenas de agências espaciais pelo mundo, a procura de vida fora da Terra, revela que a ciência cada vez mais se interessa por Deus.
Quando se interessa por um astro, se interessa por algum tipo de fenômeno astronômico, esse interesse, embora disfarçado pelo materialismo, embora não se reconheça que estão pesquisando obras de Deus, mas é o que estão fazendo. Estão cada vez mais comprovando a grandeza e a existência de Deus através de sua obra. E entenda a ironia. Investe-se milhões, bilhões de dólares em pesquisas espaciais importantes. Mas, ao mesmo tempo, o homem que tanto acredita, que tanto pesquisa, que tanto procura respostas fora da Terra, que tanto investe em conhecimento, em astronomia, ao mesmo tempo, por ironia, ele pouco se conhece. Ele pouco se aproxima daqueles que estão à sua volta. Ele pouco investe para dar sustento, para dar amparo a pessoas que estão precisando urgentemente de assistência. É ironia, é um paradoxo. Em que o homem invista tanto para conhecer o universo fora de si e não faça nenhum tipo de investimento real, sério, maduro, para conhecer a si mesmo, para conhecer o próximo, para entender como funciona a mente humana. Que nesse capítulo, que fala de muitas moradas, podemos entender o adágio popular de que cada cabeça é um mundo, e de fato, cada cabeça, cada mente é um universo particular. É um labirinto, é um conjunto de coisas, de conhecimentos, de experiências únicos e importantíssimos para a evolução. Então, o conhecimento, o autoconhecimento e o conhecimento do ser humano, do próximo, são fundamentais para que possamos entender cada vez mais a nossa vida, a nossa existência, valorizar a nossa presença aqui na Terra. Então, muito mais urgente do que buscar vida fora da Terra, porque existe, é uma questão só de tempo para ver essa demonstração, essa prova, é necessário entender a vida que há na Terra, a vida das pessoas que estão aqui na Terra, que estão precisando urgentemente, não só de tecnologia, que é muito interessante, muito importante, mas de sensibilidade. Estão precisando aprender ou reaprender a viver, a conviver uns com os outros e consigo próprio. Então, essa interpretação em relação a outros mundos também cabe nessa análise, nesse contexto do conhecimento humano, do nosso autoconhecimento. Em tempos de transformação, em tempos de pesquisa, para assim dizer, podemos entender que, para conhecer o macrocosmo, o homem construiu satélites, lunetas, observatórios. Ele construiu equipamentos poderosos que enxergam anos-luz de distância. Para entendermos o mundo microscópico também. Eles pesquisaram a fundo e hoje entendemos que o universo é tanto grande ou imenso, infinito, para cima, para o macro, como para o micro. Cada vez mais vão descobrindo partículas tão pequenas que se confundem com a energia, o nível de energia. Então, nesse paralelo, nesse meio campo, aparece a mediunidade, revelando o universo espiritual, revelando uma nova dimensão da vida, da natureza, que as pessoas desconheciam. Então, coube ao Espiritismo trazer para o mundo essa revolução do conhecimento. Através da mediunidade, vamos descobrir os nossos irmãos desencarnados. Vamos descobrir a nossa essência espiritual. Todo um universo novo, maravilhoso, e demonstrando como Deus é grande, em todas as dimensões que possamos imaginar. Então, a experiência do Espiritismo, a experiência da doutrina, demonstra que nós todos estamos aqui na Terra num grande grupo de aprendizado. Livros maravilhosos foram lançados. O Céu e o Inferno, por exemplo, que faz parte da codificação. Narrativas importantíssimas de vidas, de pessoas que passaram por experiências aqui na Terra e estão ali,
demonstrando tudo que passaram. A Vida no Outro Mundo, um livro fantástico de Caribou Schutter. Quem tiver a oportunidade de ler, é importantíssimo. Ele desmistifica a questão do mundo espiritual, do além túmulo, como as pessoas dizem. Para muitos, o mundo espiritual é ainda muito abstrato. Muito por conta da fantasia do cinema, da fantasia da literatura, da ficção científica. Mas o mundo espiritual, que recebe nós que estamos aqui encarnados após a morte, ele é um mundo apropriado, adaptado para nos receber. Isso é importante entendermos, que não há um salto, um pulo na natureza. Existe uma evolução gradativa de cada fase, de cada nível. Então, eu mesmo, né, imaginava assim, poxa, depois que a gente morre, fica sem a matéria, e aí como é que fica? Como é que é o mundo espiritual? Então, obras como essa, como O Nosso Lar, do Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier, os livros que fazem parte da coletânea do Espírito Patrícia, através da Vera Marizek, da médium. Então, são livros que trazem informações importantíssimas sobre o mundo espiritual, de uma realidade que é igual à nossa. Podemos imaginar uma projeção do mundo espiritual aqui na Terra. Casas, trabalho, escola, pessoas que estão se dedicando em hospitais, que estão socorrendo pessoas com seres humanos. Então, aquele que desencarna, aquele que passa ou ultrapassa os umbrais da morte, ele chega no mundo espiritual e encontra um mundo adaptado à sua realidade. Não há um choque nesse sentido. E que você aqui na Terra, enquanto encarnado, você tem uma casa, você tem uma cama, tem uma roupa, você toma água, você se alimenta. E para muitas pessoas isso choca. Quer dizer, depois que eu morro no mundo espiritual, eu vou continuar fazendo isso? Sim, por um momento. Uma situação transitória, de adaptação para o mundo espiritual. É importante dizer isso, porque já fui testemunha de pessoas que receberam uma grande consolação ao entenderem que essa vida após a morte, ela é muito mais palpável, ela é muito mais real ou realista do que a gente imagina. Que as pessoas estão ativas, trabalhando, atuando, interferindo na natureza, que estão ali ajudando e auxiliando as pessoas que ficaram. Então essa dinâmica entre encarnados e desencarnados, ela é muito consoladora. Ela é muito importante para demonstrar que nós aqui na Terra, enquanto encarnados, estamos ainda envolvidos pela ilusão, pela fantasia, que a morte seria o fim, ou que a morte seria algo misterioso, que ninguém sabe como é. E não é verdade. A morte ela é apenas uma transição, e aqueles que estão partindo para lá estão participando de um momento muito importante para eles e para nós. Nesse contexto, podemos imaginar, por exemplo, e isso é muito falado, das colônias espirituais, dos núcleos de assistência espiritual, que também podem ser interpretados como moradias, como moradas da casa do Pai. Pessoas que estão no mundo espiritual, que estão atendendo, estão socorrendo pessoas que estão precisando de ajuda. Pessoas ajudando pessoas. Seres humanos que continuam humanos, que a morte não modificou. Esse momento de transição apenas a separação do corpo físico, mas a essência, a nossa essência, tão viva quanto antes, a nossa identidade, tão viva quanto antes. Então, quando nós, aqui na Terra, nos referimos a mundos, a universos, devemos ter em mente de que essa riqueza, essa variedade no mundo espiritual, ela é tão real ou muito mais real do que a nossa existência aqui na Terra. De tal maneira que nós aqui na Terra é que estamos passando por uma ilusão, um momento de transição.
Voltando à questão inicial de que a Terra é um mundo de expiação e provas, que é um mundo onde um monte de gente que está sofrendo, pessoas que estão passando por experiências dolorosas, doloridas, não será surpresa, através dessa ótica, dessa percepção do mundo espiritual aqui na Terra, não será surpreendente encontrar decepção, encontrar o sofrimento, a angústia. Porque é isso que vamos encontrar nos locais como a Terra. Não vamos encontrar ainda o bem superando o mal. Por quê? Porque nós estamos ainda necessitando experimentar isso que estamos passando hoje. O mal-estar. Devemos experimentar a angústia. Isso tem que ser sentido e entendido. Não como sendo algo, um mártir, estou sendo martirizado, e isso vai me ajudar na evolução, etc. Não. Não é uma apologia à dor. Não estamos aqui elogiando, estamos aqui querendo sofrer. Não é isso. É entender essa experiência. Entender os desafios da convivência com pessoas tão difíceis como nós. Pessoas que estão convivendo conosco e que muitas vezes a gente se surpreende. A gente se assusta com o que aquelas pessoas fazem. Mas não deveríamos ter essa surpresa. Porque não poderemos esperar coisa diferente de pessoas como nós. Nós também nos enquadramos nessa situação de necessidade, nessa situação de que precisamos da compreensão do próximo, precisamos da tolerância do próximo. Não foi à toa que Jesus disse isso, de fazer aos outros o que queremos que os outros façam conosco. Toda a mensagem de Jesus, as parábolas, os exemplos, os fenômenos que ele realizou aqui na Terra, tiveram um objetivo muito simples e muito pontual, muito contundente. Ele queria atingir o espírito humano, revelando que nós estamos aqui na Terra com uma tarefa de nos melhorarmos. É a grande tarefa de cada um. Buscar a melhora, buscar o melhor. Esse tema, ele entra de frente com as questões existenciais humanas aqui na Terra. De onde eu vim, para onde eu vou, por que estou aqui, são as grandes perguntas que a humanidade faz e que a doutrina espírita responde. Nós viemos e voltaremos para o mundo espiritual. Por que estamos aqui? Já dissemos. Evolução. Estamos aqui com um propósito definido para nos melhorar. Para isso, Deus faz duas propostas, duas alternativas iniciais. Nós temos a oportunidade de aprendermos, de melhorarmos pelo amor, e teremos também, quando essa opção não é escolhida, teremos a opção de aprendermos com a dor. Então, a maioria de nós aqui na Terra, infelizmente, fez a opção pela dor. Porque no momento de escolher o amor, de escolher a maneira como Jesus propôs, o jugo leve que Jesus propôs, teimamos em insistir em escolhas erradas. E daí a dor. Porque a lei é clara. Evoluir é uma lei de Deus. Está acima do homem, está acima de uma escolha. Então, podemos até insistir ou persistir em ficarmos num nível sem evoluirmos. Podemos. Jamais iremos retroceder. Jamais. Ninguém retrocede. Sempre progrediremos. O que acontece muito é estacionarmos. Então, a maioria de nós, infelizmente, vive uma experiência estacionária, acomodada. A proposta era nascermos, esquecendo o passado, esquecendo a encarnação passada, através da nossa intuição, da análise das nossas tendências pessoais, poderemos avaliar quem somos, sem necessariamente
temos que lembrar detalhes de vida passada. Então Deus nos muniu, nos supriu de recursos para podermos evoluir através de uma análise de tendência. Eu avalio o meu comportamento, eu avalio minhas sensações, minhas reações, os meus pensamentos. E através dessa análise eu posso estimar quem sou. Eu posso avaliar o que posso fazer, o que eu devo fazer. Cada um é capaz de fazer isso, de fazer uma reforma, de fazer uma modificação, de mudar o rumo da sua vida, dependendo de como esteja hoje. Um homem muito rico, ele desencarnou. E após o desencarne, ele chega no mundo espiritual e encontra um guia. Esse guia começa a andar com ele por ruas e mostrando casas onde pessoas muito humildes aqui na Terra estavam habitando. Casas muito grandes, casas muito bonitas, que eram habitadas por pessoas como faxineiros, varredores de rua, pessoas que haviam morado na rua, sem casa nenhuma, agricultores que viviam apenas para a subsistência, cuidando da terra, para cuidar da família. E esse homem rico começou a fazer projeções na sua mente. Ora, se pessoas tão humildes, tão pobres na terra, estão morando aqui em casas que são verdadeiras mansões, imagine eu, um homem tão rico que fui na terra, então aqui, imagina a casa que eu vou ter. E o guia continuou mostrando uma casa, outra. De repente pararam em frente a uma casinha muito pequenininha, muito precária, muito pobre. E disse, pronto, essa aqui é a sua casa. Você vai morar nessa casa, a partir de agora. Aí o homem rico, ele reclamou. Não, não é possível. Deve ter algum engano, porque eu sou uma pessoa muito rica. Eu vivi em palácios. Deve ter alguma coisa errada aí, algum engano. Então o guia falou, não há engano nenhum. O que acontece é que nós aqui recebemos o projeto e os materiais que vocês nos enviam da Terra. Então, esse conto, essa crônica, ela é bastante ilustrativa para o tema, porque relata que nós aqui na Terra estamos construindo as nossas habitações no mundo espiritual. Estamos construindo o nosso ambiente emocional, nosso ambiente moral. Os materiais a que se referia o guia nada mais são que as nossas emoções, as nossas ações aqui na Terra. Porque estamos muito acostumados a admirar a beleza, a grandeza, a riqueza que nos cerca. E pouco acostumados ou pouco interessados em observarmos o conteúdo dessa análise, desses objetos analisados. De maneira que muitas pessoas vivem aqui na Terra de aparência. A aparência, aparentemente é uma pessoa boa, aparentemente é uma pessoa que está muito bem de vida, aparentemente é uma pessoa que entende, que conhece muitas coisas. Só que o mundo espiritual, a vida espiritual após o desencarne, ela é reveladora. Ela indica, ela mostra a nossa essência, a nossa realidade. Então as pessoas que estão acostumadas a disfarçarem, a se esconderem atrás de aparências, no mundo espiritual não vão conseguir fazer isso. Já é um objeto de análise. Outro ponto é que não adianta querermos enganar nossa consciência, porque a maioria de nós tenta fazer isso. Devemos mergulhar na nossa realidade já, agora. Não é esperar para quando for no desencarne para termos surpresas após a morte. Não. Mas conseguirmos realmente entender a nossa essência, a nossa realidade espiritual.
e vai ser revelada após o desencarne. Então, esses materiais que nós enviamos para o mundo espiritual, para a construção da nossa habitação, são constituídos desses elementos maravilhosos, como, por exemplo, a solidariedade, como compreensão, como caridade. Eis aí um material importantíssimo para a construção do nosso futuro espiritual. O lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Entendendo que essa obra que nós devemos realizar todos os dias deve ser um objetivo, um alvo a ser atingido. Ao mesmo tempo, essa ação pelo bem, essa demonstração de amor ao próximo, de amor à natureza, de amor às criaturas de Deus, deve ser algo de tal forma natural, tal forma discreta, que, de fato, a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Para que essas ações, esses elementos construtivos, possam passar apenas percebidos por Deus. Que nós não tenhamos a percepção de que estamos fazendo caridade, e sim estamos fazendo algo natural, algo necessário, algo que seja rotina no nosso dia a dia. Que não conste de uma pauta: hoje eu vou fazer caridade. Não. Deve ser realizada de tal forma que as pessoas podem até perceber, mas que nós próprios não tenhamos essa distinção entre o que é normal, digamos assim, no nosso dia a dia, e aquilo que seja especial ou caridoso. Somos testemunhas todos os dias de necessidades que a sociedade, que a comunidade passa. Nesse momento, por exemplo, em que muitas pessoas perderam seus empregos, perderam seu ganha-pão, como as pessoas dizem, são oportunidades de sermos úteis, são oportunidades de realizarmos um trabalho pelo bem do outro, pelo bem do próximo, para que possamos construir casas bonitas, confortáveis para nós no mundo espiritual. Mas veja, não com esse interesse, não com esse motivo, mas o principal motivo, porque nós precisamos fazer o bem. Nós nascemos com essa dívida para com as pessoas, para com nós mesmos. Essa dívida que só pode ser paga através de ações com amor. Se não houver amor, se não houver realmente o desinteresse naquela atividade, naquela ação, realmente vai ser difícil levarmos para o mundo espiritual materiais que sejam de boa qualidade, materiais que possam construir bons edifícios, projetos de uma continuidade da vida. Sabiamente, Herculano Pires nos diz que a pessoa morre conforme viveu. Então, de fato, a morte, como não é mudança do estado emocional, do estado moral, ela é apenas um transporte para o outro lado, ela é, na verdade, uma continuidade. Quem viveu aqui bem, quem viveu tranquilo, chega no mundo espiritual tranquilo e bem. Quem viveu aflito, quem viveu triste, amargurado, vai chegar também assim no mundo espiritual. É verdade, não tem como fugir disso. Acreditando ou não, vai acontecer. Portanto, o grande segredo, a grande sacada de quem está encarnado e que passa a compreender como é transitória essa vida, que como estamos vivendo aqui na Terra por um momento passageiro, é que precisamos fazer todo o bem que pudermos, todo o bem que estiver ao nosso alcance. É dessa maneira que vamos realmente projetar para o mundo espiritual a nossa realidade aqui na Terra. Uma realidade, muitas vezes, ignorada. Na sua maioria, as pessoas
passam pela vida como se nunca fossem morrer, como dizia o Dalai Lama. Então as pessoas passam pela vida iludidas, alienadas da sua realidade, vivendo uma ansiedade sem freio pelo futuro, projetando receios, fazendo uma série de especulações e na verdade, tão preocupados com o futuro que passam a não viver o presente. E nem vivem o presente e nem vivem o futuro. E depois, a corrida pela subsistência. Pessoas que estão correndo atrás de trabalho, de dinheiro, gastando a saúde nessa caça pelo dinheiro, para depois gastar dinheiro para tentar recuperar a saúde. E lá no final, no pensamento da Dalai Lama fala: muitas pessoas vivem como se nunca fossem morrer, na ilusão de que a morte é dos outros. E morrem como se nunca tivessem vivido, totalmente desligados da realidade, elegendo prioridades desnecessárias, correndo atrás de coisas cujo valor é acessório, não é essencial, gastando um bem preciosíssimo como é o tempo com coisas que não têm valor algum para a nossa evolução espiritual. Então, esse tema de hoje nos acorda para isso, para as moradas que Deus tem para cada um de nós, para o espaço que cada um de nós tem a oportunidade de construir, de organizar, começando pela nossa mente, pelos nossos sentimentos, por nossas emoções. O cuidado que temos que ter com os pensamentos, com as palavras, o cuidado de selecionarmos coisas úteis, que venham realmente a ajudar o progresso nosso e do outro. Dizem que Sócrates tinha um critério muito rigoroso para aceitar informações. Ele tinha 3 níveis de pergunta, de questionamento, para saber se era ou não interessante aquela informação. Se alguém chegasse para ele para dar alguma notícia, ele perguntava: essa notícia, ela é verdadeira? E depois, essa notícia, ela é útil? E mais à frente, essa notícia, ela vai fazer o bem, vai trazer bem, vai fazer bem a alguém? Então ele sempre questionava, se uma pessoa fosse falar com ele: olha só, eu tenho coisa para te dizer. Ele fazia a oposição, ele colocava na frente esses critérios de utilidade, de bondade e de verdade, de ser verdade. E nós muitas vezes nos perdemos com notícias falsas, com fofocas, com maledicência, falando mal das pessoas, em nome da verdade. As pessoas dizem: isso é a pura verdade. E é um pretexto para falarmos coisas ofensivas, coisas que magoam, coisas que entristecem, coisas que trazem consequências negativas para as pessoas, para nós. Então, é importantíssimo nós termos o cuidado de tratarmos as pessoas da melhor forma possível, de dar a elas todo o carinho, atenção e respeito que elas e nós precisamos. Se conseguirmos fazer isso, de trazer para a Terra o modelo que Jesus ofereceu, um modelo de sociedade onde as pessoas se respeitam, onde as pessoas se amam, onde as pessoas entendem que precisam mudar para realmente viverem melhor, para realmente morrerem melhor, chegarem ao mundo espiritual de forma melhor, a coisa não anda. O que é mais doloroso de saber é que todo esse conhecimento que foi oferecido pela doutrina espírita, que é oferecido por outras doutrinas, que o espiritismo é dono da verdade, então o espiritismo ele faz parte de um conjunto da verdade, mas ele não é o único detentor da verdade. Mas é triste, doloroso observar que a maioria das pessoas nesse planeta não estão fazendo o que é certo porque não querem.
É isso que é doloroso. Não é porque não podem, não é porque não tem condição. A maioria não faz porque não quer, porque ofende interesse, porque vai mexer com aquele lado confortável, com aquela zona de conforto que aquela pessoa construiu para si. Vai exigir responsabilidade, vai exigir que a pessoa leve a sério a vida, que se comprometa com algo, que assuma algo de bom para alguém. É nesse sentido que dói mais ouvir, que as pessoas não estão realizando o que deveriam e poderiam realizar, porque não querem. Então, essa falta de vontade de fazer o bem custa caro, porque abre espaço para realmente experiências dolorosas. Não só na vida futura, mas já agora. As pessoas estão experimentando isso no momento, nesse exato momento, nessa encarnação. Estão tendo o retorno doloroso de sua insistência em não fazer o que é certo, em não fazer o que é bom. Estão ainda presos ao interesse, à ambição, achando que o conforto material é tudo, e não é. Achando que a vaidade ela deve ser elogiada, deve ser enaltecida, alimentada, enquanto o conteúdo, enquanto o seu interior é desprezado. Então muitas pessoas vivem dessa forma, mergulhados na ilusão, na alienação. Não só movidos por essa questão toda da fantasia, mas porque elegeram uma referência falsa, a matéria. A matéria é transitória, ela passa, ela se desgasta. Jesus dizia, aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, devemos guardar nosso tesouro, devemos acumular nossos tesouros, onde, ele dizia, o ladrão não tem condição de roubar, onde a ferrugem não corrói, onde a ambição não tem acesso, onde aquilo que eu faço realmente é meu. A única situação que pode atender a essas exigências é a vida após a morte. Então, é nessa vida que vamos depositar o nosso futuro, a nossa visão, a nossa projeção de vida. É lá, no mundo espiritual. Agora imaginemos a angústia das pessoas presas aos interesses materiais, escravizadas pela vaidade, pelo culto da beleza, pelo culto e pela angústia de correr atrás de coisas que nunca atendem, que nunca satisfazem, que nunca preenchem. Quando desencarnam, imaginemos o vazio que iremos experimentar. Imaginemos como é doloroso isso. Chico Xavier dizia, não sou muito bom em poesia, mas ele dizia que no além, após a morte, a dor que mais agonia é a dor de não ter feito todo o bem que se podia. E de fato, todas as narrativas de espíritos desencarnados, de pessoas que passaram pelo mundo espiritual, chegam nesse ponto comum. O arrependimento de não ter feito todo o bem que estava ao seu alcance. O arrependimento de não ter aproveitado as oportunidades que foram oferecidas pelo bem, para realmente progredir, para deixar uma marca positiva aqui na Terra, deixar uma semente positiva aqui na Terra. Então essas pessoas deverão passar por outras experiências novamente dolorosas, novamente angustiantes, novamente difíceis, por sua escolha. Nós temos a oportunidade de escolher. O livre-arbítrio foi dado por Deus a cada um de nós para que possamos fazer esse exercício de escolha. Infelizmente, as pessoas não têm aproveitado essa liberdade para escolher o que é certo, escolher o que é bom. Vamos imaginar, fazer um exercício, então, de que podemos, que temos condição de superar e de fazer desse mundo um mundo melhor. Começando por nós. A grande transformação do mundo começa quando cada um de nós enxerga a sua própria transformação. É fácil? Não. É algo assim
de tranquilo? Não. Vai mexer com interesses nossos, vai mexer com interesses de outros. Vai haver conflitos vão existir. O que é interessante observar em tudo isso é o engrandecimento. O quanto nós podemos crescer e melhorar com isso. O quanto isso vai ser bom para todos que nos cercam, para a própria natureza, para a vida que está à nossa volta. Quero deixar aqui, então, meu desejo de muita paz, começando pelo grupo Amigos Fraternos de Moreno, que nos deram a oportunidade de estudarmos e analisarmos esse tema maravilhoso do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 3, e agradecer a todos que estão tendo a paciência de nos ouvir, que estão tendo a boa vontade de escutar essa transmissão de informações em sua grande maioria contidas no Evangelho, contidas na codificação de Kardec, nas mensagens que Jesus nos trouxe. Então não há mistério. Quando falavam para Chico, mas Chico, tudo isso que você está falando aí é o óbvio. Você está falando para eu fazer o bem, para eu me tratar bem, para eu me alimentar bem, para dormir bem. Isso é o óbvio. Ele disse, pois é, as grandes conquistas, as grandes elaborações são óbvias. O óbvio é que preenche tudo isso. O essencial, o importante nessa vida são coisas óbvias. Coisas que estão nítidas, não tem mistério. Ninguém pode alegar que não fez porque estava escondido, estava oculto em alguma coisa. Não. Estava acessível. Estava sendo oferecido ao longo do tempo pelos grandes missionários, os grandes mensageiros de Deus aqui na Terra. Trouxeram exemplos, trouxeram conhecimento. Todos os dias temos exemplos também de pessoas anônimas, mas que estão dando sua contribuição e o seu testemunho pelo bem. E nós? O que nós poderemos fazer para isso? Para contribuir para esse mundo melhorar? Então, muito obrigado a todos vocês. Jesus ilumine cada um dos lares onde esse vídeo possa ter acesso. Você que está no trabalho, você que está em casa, de manhã, de noite, de tarde, enfim. Que Deus ilumine a sua vida, ilumine a sua existência. Lhe inspire a fazer todo o bem que seja possível. Não perca a oportunidade, não perca tempo. Faça. O melhor momento de fazer o bem é o agora. As pessoas mais importantes são aquelas que estão mais próximas da gente. Então não precisamos procurar muito longe, em populações, em comunidades distantes. Estão em nossas casas, estão no nosso trabalho, na escola, na nossa vizinhança. Pessoas que estão próximas, bem pertinho da gente. Vamos também cuidar muito bem de nós mesmos, nos amarmos, nos darmos valor. A vida é muito importante. A vida ela tem um preço que não dá para avaliar. Então vamos aproveitar para que essa vida seja a melhor possível. Que Deus ilumine a vida de cada um, de vocês, de nós, hoje e sempre. Obrigado.